Olá, olá, bem-vindos ao Global Eye. Aqui não é só o que você precisa saber, mas também o que você quer saber. Eu sou Ellie Rochenberg. Este é o último programa do ano. Queremos analisar mais profundamente o mundo em que vivemos, encerrando 2025 e recebendo 2026. Vamos conferir o programa de hoje à noite. Adeus. Vita se despede e dizemos tchau para 2025. A nova e antiga região do Oriente Médio, sem dúvida, se transformou em 2025. Mas em quê? Ele prometeu, ele cumpriu. O ano da disrupção de Trump, sem direção ou disrupção direcionada. E saia de cena, Kubrick. Doutor Fantástico vai ganhar uma versão de 2025. Como eu aprendi a parar de ser chata e amar a bomba da inteligência artificial? Tudo bem, mas antes de chegarmos a tudo isso e muito mais, nos despedindo de 2025, estamos de olho nas maiores notícias do mundo. E é uma greve de Natal nos Estados Unidos da América. O presente chega no endereço errado. Um míssil americano cai na vila nigeriana de Jabo. Trump chamou isso de um presente de feriado para terroristas do Estado Islâmico que matam cristãos. Mas os moradores dizem que não há Estado Islâmico lá. Há cristãos e muçulmanos vivendo pacificamente lado a lado. A Nigéria confirma que o ataque atingiu uma floresta. Em outros lugares, os destroços simplesmente caíram no lugar errado. Suspeito que nenhuma rena perderá o emprego por isso, certo? Última tentativa de paz no final do ano. Zelensky em Mar-a-Lago, em uma reunião que deveria finalizar o novo esboço deles. O problema é que a Rússia lançou um bombardeio de 10 horas sobre Kiev. Um ramo de oliveira simboliza mais do que um bombardeio pesado, não é? As garantias de segurança devem acompanhar o fim da guerra, pois precisamos confiar que a Rússia não retomará a agressão. Garantias fortes são necessárias. Bem, negociações de boa-fé. Se funcionar, Trump estará certo em citar isso. Então, Kendra Kumar, seja humilde, tudo bem. De um esforço pela paz para outro. Tailândia e Camboja fecham um novo cessar-fogo. Congelam linhas de frente, proíbem reforços, liberam 18 prisioneiros, mas Tailândia mantém direito à autodefesa. Então, o cerne do problema é a implementação ou o princípio? Provavelmente saberemos no próximo conflito que rompeu o cessar-fogo. A junta chamou isso de democracia, mas a Organização das Nações Unidas chama de teatro sob a mira de armas. Myanmar realiza eleições em meio à guerra civil, e a disputa está longe de ser aberta. Não importa qual seja o resultado, mas acho que o resultado é bem previsível para todo mundo. O Union Solidarity and Development Party, o partido de fachada dos militares de Myanmar, com certeza vai vencer a eleição. Trilha sonora, explosões aleatórias. Então, votar chorando, chorar enquanto vota. O ovo e a galinha, né? Ícone e lenda, símbolo sexual e defensora dos animais, Brigitte Bardot quebrou barreiras e corações. Morre aos 91 anos. A atriz francesa, que se tornou uma superestrela com E Deus Criou a Mulher, se afastou de Hollywood no auge. Nunca olhou para trás, mas deixou sua marca. Muito bem definida. A mulher moderna e desafiou as normas sociais. Isso é o que chamamos de uma mulher de verdade, né? Certo, agora chegamos ao topo. Está conosco pela primeira vez neste início de programa, mas não será a última. Recebemos com alegria o pesquisador sênior do Fundação para a Defesa das Democracias, ex-embaixador do Reino Unido no Iêmen, Edmund Fitton-Brown, e Yossi Melman, comentarista de inteligência e autor de Espiões contra o Armagedon. E é uma grande honra para nós. Ariel Azran, correspondente sênior do Oriente Médio da 24 News. Como não temos dúvidas de quanto o Oriente Médio se transformou no último ano, a pergunta que fazemos é: transformou-se em quê? Então, antes de começarmos nossa conversa, vamos dar uma olhada mais de perto. 2025 pode entrar para a história como um dos anos mais importantes no Oriente Médio. Um ano marcado pela guerra, cessar-fogos e o realinhamento de poder na região. Na Síria, o otimismo inicial logo foi substituído por uma realidade mais complexa.
Um processo frágil de construção nacional ocorreu sob liderança de Ahmed al-Shara, com a Turquia ampliando sua presença e Irã e Rússia recuando do país. As tentativas do novo governo de centralizar o poder foram violentas e enfrentaram forte resistência. Com a violência sectária irrompendo por todo o país e deixando as comunidades alauítas, curdas, druzas e beduínas presas em ciclos crescentes de ataques e retaliações em Gaza, após mais de um ano de guerra, um cessar-fogo foi finalmente alcançado, permitindo a libertação dos reféns sobreviventes restantes mantidos pelo Hamas. A luta foi interrompida, mas as questões políticas centrais seguem sem solução. Gaza continua em ruínas, as negociações permanecem frágeis e o risco de um novo conflito nunca desapareceu completamente. Pela primeira vez, após décadas de retórica violenta e ameaças, os dois grandes rivais regionais se enfrentaram diretamente. Irã e Israel entraram em guerra, com apoio dos Estados Unidos da América a Israel em ataques a instalações nucleares iranianas. Mísseis iranianos atingiram cidades em Israel e a Força Aérea Israelense bombardeou alvos militares no Irã. Apesar da pausa nos combates, ambos os lados se preparam para novo confronto. Além desses pontos de tensão, outras mudanças também remodelaram a região. No Líbano, o governo começou a conter o poder do Hezbollah, e na Jordânia, autoridades proibiram oficialmente a Irmandade Muçulmana. Então, à medida que 2025 chega ao fim, devemos fazer as perguntas. Este ano redesenhou permanentemente o equilíbrio de poder no Oriente Médio? E será que 2026 trará à região um passo mais perto da paz? Ou marcará o início de um capítulo muito mais volátil? Certo, senhores. Como sempre, começamos com uma rodada rápida, cerca de 30 segundos para cada um, para expor sua posição inicial sobre o assunto. E a partir daí continuaremos a conversa. O Oriente Médio ficou mais seguro ou mais instável em 2025? Senhor Fittenbraun, por favor, comece. Obrigado. Acho que ficou mais volátil no curto prazo, mas potencialmente mais seguro no longo prazo. Acho que, de longe, o acontecimento mais importante de 2025 foi o conflito entre Irã e Israel, a guerra de 12 dias, como Donald Trump chamou. Isso transformou a relação entre o Ocidente e o Irã e colocou o Irã em uma situação em que coisas que antes fazia sem qualquer consequência, como perseguir um programa nuclear, agora não pode mais fazer. E se me permite, talvez de forma mais poética, como chamamos aqui em Israel, leão ascendente. Parafraseando a administração anterior de Dasha. Vamos falar disso mais tarde no programa. Senhor Melman, quais são seus pensamentos? Bem, eu acho que o Oriente Médio está agora mais estável, estrategicamente e taticamente. Ainda há muitos desafios, mas existem alguns. O futuro é muito promissor por causa dos últimos 2 anos do conflito em Gaza, no Irã e na Síria, então estou otimista em relação ao futuro. Tudo bem, esse é um bom começo. Por último, mas não menos importante. Ariel Asran, qual a sua opinião? Bem, eu acho que a região agora está em uma posição, em um status de reavaliação estratégica enquanto ela se realinha, tentando meio que avaliar essa nova realidade em que estamos. Eu diria que muitas correntes subterrâneas adormecidas que até agora não estavam em destaque, como um confronto direto entre Israel e Irã, tensões crescentes entre Israel e Turquia. Acho que isso é algo que vai nos acompanhar até o próximo ano. Mas, no geral, acho que a região está atualmente em um processo de reavaliação estratégica. E isso, por si só, traz menos volatilidade e mais estabilidade, dependendo do resultado dessa reavaliação e realinhamento. Senhores, a partir daqui, sintam-se à vontade para interagir entre si. Quero começar com as novidades mais recentes. Embora estejamos tentando resumir o ano, porque, se é que houve algum, foi o ano de Al-Shara. Vimos a queda de Assad, a ascensão de Al-Shara, e somos obrigadas a perguntar se a transição foi concluída. Mas Ariel Assaran é um talibã com a costa do Mediterrâneo? Ou devemos acreditar na nova imagem? Bem, veja, a Síria está em um processo muito desafiador de construção nacional em termos da comunidade internacional, fornecendo todas as condições de que a Síria precisa para embarcar nisso.
da maneira mais bem-sucedida conseguiu isso. Mas, no final das contas, vimos inúmeras vezes ao longo do ano que houve essas tensões sectárias, confrontos entre vários grupos e o governo. Assim como você pode dizer elementos fora do governo que têm se aproveitado do caos, então há um caos contínuo. Tivemos um ótimo exemplo, ou não um ótimo exemplo, mas outro exemplo hoje, nos confrontos mortais em Latakia entre as forças do governo na costa da Síria. E os pró-governo estão dizendo que foram ex-assadistas que instigaram a multidão. Mas, no final das contas, você tem o desafio persistente de combatentes estrangeiros e de elementos que estão atuando fora da lei. Agora, o governo combate este último, mas as Forças Armadas têm em seu meio combatentes estrangeiros e isso é um elemento desestabilizador. Mas não é apenas a questão da Síria. Talvez seja uma demonstração do realinhamento regional, por assim dizer. E nesse sentido, não podemos deixar de mencionar a Turquia e sua aspiração neo-otomana, por assim dizer. Senhor Fittenbraun, você acha que a Síria é o primeiro, mas talvez não o último território em que Erdogan tentará impor seu ponto de vista? Acho que você está absolutamente certo quanto a isso. Acho que ele é um oportunista e vai tentar impor seu ponto de vista onde quer que possa. Uma grande oportunidade surgiu para ele na Síria. Concordo exatamente com o que Ariel estava dizendo antes sobre as complexidades da Síria. Não posso deixar de sentir que estamos em uma situação melhor tendo nos livrado do regime de Assad, mas ficamos com algo que é realmente muito volátil. E claro, você tem partes interessadas importantes de fora, como a Turquia, como você diz, e claro que Israel também é uma parte interessada lá. Acho que uma das questões principais é, será que a Turquia vai permitir que Shara seja um líder para o povo sírio? Estão tentando usá-lo como fantoche, tanto para ameaçar Israel, mas também para esmagar as aspirações curdas? Portanto, Sr. Melman, serei mais direta. É a ordem regional neo-otomana que Erdogan está tentando estabelecer. Isso corresponde ao poder turco ou às ambições de Erdogan? Bem, temos conversado e lidado com Erdogan sobre suas aspirações otomanas por uma hegemonia regional, pelo menos na última década. Até agora, não acho que ele conseguiu isso. Ele foi desafiado por Israel na Síria e nos últimos dias. No sul, no Mar Vermelho, na Somalilândia, na Somália e, portanto, Israel. Não se deve esquecer que, na verdade, Israel ainda está em território sírio, não apenas nas colinas de Golã israelenses e na zona de amortecimento da Al-Shara. Está basicamente preso entre seus próprios sonhos e aspirações de liderar a Síria em um novo caminho e um novo futuro. E entre as aspirações talvez secretas e também ocultas de Erdogan, mas por enquanto acho que ele não está alcançando seus objetivos. Tudo bem, vamos deixar a política ditar nosso caminho, não necessariamente a geografia. E não podemos deixar de abordar a campanha no Irã. E minha pergunta para você, Sr. Fittenbraun, é se a lição, no final das contas, foi ficar longe da busca pelo poder nuclear, ou exatamente o oposto. Você está muito melhor quando tem poder nuclear. Bem, eu acho que, algumas pessoas tentaram fazer esse segundo argumento, mas essas pessoas são aquelas que eram contra a intervenção israelense, contra a intervenção dos Estados Unidos da América. Eu acho que a realidade do que vimos do Irã nos últimos, francamente, 45 anos é que eles vão avançar até onde forem permitidos. As pessoas não definiam um limite claro, isso mudou uma ou duas vezes. Em determinado momento, as sanções do Tesouro dos Estados Unidos da América realmente forçaram os iranianos a reavaliarem sua posição. Na maior parte do tempo, eles ficam impunes, seja perseguindo ambições nucleares ou travando guerra assimétrica contra vizinhos, Estados Árabes e Israel. Por isso, acho que o Irã finalmente percebeu que não pode mais agir assim sem consequências. Acho que isso é um passo importante e positivo. Então, nesse sentido, Ariel Ashran, Teherã acabou ou está apenas se reorganizando? O Terence foi restaurado ou está apenas esperando?
Olha, Kelly, acho que após 7 de outubro, dissuasão se tornou um termo muito volúvel. No fim das contas, eu acho que isso é, como o embaixador acabou de dizer, a primeira vez na história da República Islâmica que ela recebeu uma resposta tão poderosa de uma parte externa. Não apenas golpes diretos em solo iraniano contra suas capacidades nucleares e de mísseis balísticos, mas também contra seu programa de procuradores, no qual investiu dezenas de bilhões de dólares. Por algumas décadas, a visão de Qasem Soleimani foi severamente abalada. E agora eles estão em uma posição de reagrupamento e não mostram nenhum sinal de abandonar essa estratégia. Então, eu acho que as peças... O palco está sendo preparado para o segundo round, que provavelmente será muito mais violento, porque os iranianos não querem que o segundo round seja o último. É justamente isso que Israel espera. Sim, o líder supremo Khamenei afirmou: "Você não suporta essa situação de nem guerra, nem paz. Não há meio termo. Senhor Melman, o que pensa?" Bem, há cerca de 25 anos eu me conversei com o vice-diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Oli Roinani, e perguntei a ele sobre... E ele era um especialista no programa nuclear iraniano e visitou Teherã muitas vezes. E eu perguntei a ele, qual é a grande estratégia do Irã? E ele me disse, eles não têm uma grande estratégia, apenas seguem passo a passo. Se forem impedidos, eles recuam. E eu acho que o que vimos nos últimos anos é exatamente esse cenário. O Irã aspira a ser um estado nuclear limítrofe, mas nunca ousa cruzar esse limite e, portanto, continuará com a mesma política, com a mesma doutrina. No entanto, eles foram impedidos pelos ataques de Israel e dos Estados Unidos e agora estão reavaliando como prosseguir em relação ao programa nuclear e como responder à supremacia israelense e ao apoio dos Estados Unidos à supremacia de Israel. Sim, então não foi a última rodada. Com certeza. Senhores, vamos agora mudar o foco para cá, para aquele que permanece na defesa. Por assim dizer, estamos oficialmente mais perto de 2030 agora do que estávamos ontem. Embaixadora Fittenbraun, nesse sentido, parece que a Arábia Saudita só quer ser deixada em paz para cuidar dos seus próprios assuntos. A Arábia Saudita obteve tudo sem normalizar. É o maior vencedor? Bem, eu acho que de certa forma você está certo, é sim. Isso é, em parte, eu acho por razões que eu não entendo completamente. O governo dos Estados Unidos da América realmente não colocou muita pressão sobre a Arábia Saudita para cumprir a sua parte do acordo aqui. A Arábia Saudita consegue se manter à parte sem apoiar totalmente os objetivos dos Estados Unidos da América, nem os acordos de Abraão. Não é bem um sucesso saudita, e sim talvez um fracasso americano. Bem, vamos dizer que eu acho que já falamos sobre o tema de assuntos inacabados. Isso tudo são assuntos inacabados. Certo. Ariel, olha. Acho que o eixo potencial com o qual Israel quer se envolver são os países sunitas moderados liderados pela Arábia Saudita. Atualmente eles estão perplexos, não entendem a postura atual de Israel na região, veem Israel agindo de forma agressiva. Até mesmo amigos como os emiradenses nos Emirados Árabes Unidos têm nos dito em conversas privadas que, enquanto Israel continuar atacando todos os países em suas fronteiras, eles simplesmente não podem se envolver publicamente com Israel. E os sauditas foram além. Eles estão dizendo que, sob este governo atual, isso foi dito por pessoas próximas à Corte Real Saudita. Neste canal, disseram que, sob este governo atual, não haverá normalização. Então, eles querem ver a região um pouco mais estável. Israel agindo aos olhos deles de uma maneira mais responsável e moderada. Se isso realmente está alinhado com os próprios interesses deles, quanto mais com os interesses de Israel, isso não é totalmente certo. Mas, no fim das contas, eles temem se envolver publicamente com Israel nessa realidade atual, onde Israel está muito mais ofensivo em termos de sua doutrina de defesa. O máximo que puderem antes de colocarem seu peso no jogo. E nesse sentido, Sr. Melman, Catar.
Depois de um ano hospedando o Hamas por um lado e mediando cessar-fogos por outro, e depois financiando a reconstrução de Gaza. Mais uma vez, ainda estamos fazendo essa pergunta recorrente. O Catar é a solução ou o Catar é o problema? O Catar é o problema? E isso está enraizado na ideologia deles, como vemos aqui no Ocidente. Eu me lembro durante a Guerra Civil Síria, quando o Catar apoiou a Al-Nusra, liderada pelo senhor Giuliani Ahmed Ashashara, agora presidente da Síria, e eles sequestraram alguns estrangeiros. Forças de paz. E, por outro lado, pagaram a Nusra para serem libertados. Então, é sempre esse tipo de política. Eles caminham na corda bamba, equilibrando-se entre organizações terroristas, ideologia extrema e tentando agradar o Ocidente. Nada mudou e vimos isso na forma como eles estão lidando com o Hamas e Gaza. Por um lado, eles deram dinheiro para Gaza, apoiam o Hamas, e por outro lado, estão tentando mediar e libertar os reféns israelenses. O Catar é um problema e isso não está sendo resolvido e não será enquanto eles tiverem uma enorme base americana e os Estados Unidos dependerem deles. Sim, embaixadora Fitty Brown, suas opiniões. Primeiramente, concordo totalmente com isso e que o Catar é o problema. Nunca foi e nunca será a solução para nada. O que o Catar faz é se tornar útil para países ocidentais preguiçosos que não querem se dar ao trabalho de entender as complexidades de alguns dos conflitos com os quais estão tentando lidar. O Catar surge e diz: podemos ajudar com isso. Podemos provar. Foi um problema que criei. Exatamente. Então, sabe, eles não nos ajudaram em nada no Afeganistão, não nos ajudaram em nada no Líbano e também não nos ajudaram em nada no Iêmen. Catar é sinônimo de prejuízo para Israel e o Ocidente. E, infelizmente, tem sido muito esperto em como comprou influência em todo o mundo ocidental. Bem, você sabe. Me engane uma vez. Vergonha pra você. Me engane 2 vezes. Vergonha pra mim. Sabemos quem, senhores, enquanto encerramos nossa conversa. Previsões ou observações sutis para 2026 nova ordem ou os mesmos problemas? Só que com rostos diferentes, Ariel. Acho que vamos levar para o próximo ano muitos desses desafios que destacamos ao longo desta última meia hora, principalmente na Síria. Acho que há uma grande interrogação em relação ao Líbano. Israel vai intensificar seus ataques ao Hezbollah? Considerando que o exército libanês, embora haja vontade, não necessariamente tem meios para completar o desarmamento, muitas questões daqui em diante sobre o Hamas. Só vou comentar sobre o tópico anterior do Catar. Também concordo que o Catar faz parte do problema. Eles vão continuar com sua campanha de deslegitimação contra Israel, chamada de Oitava Frente, que talvez seja a mais ativa de todas as frentes de Israel. Nesta guerra multifacetada e de múltiplas frentes ao longo do último ano, eles se juntaram. Eles viraram o único membro de este respeitável clube, de ser o único país a ter sido atingido também pelo Irã e por Israel. Então isso também será um teste para ver se eles entenderam a mensagem. Alerta de spoiler, eles não entenderam. Bem, talvez até o próprio Catar concordasse que isso é um problema, senhor. E não necessariamente um problema solucionador. Embaixadora Fittenclown, se possível, sua previsão para 2026. Bem, quero dizer, voltando àquele ponto sobre assuntos inacabados, acho que claramente temos assuntos inacabados. Você sabe, está enfrentando isso no Líbano. Claramente, os libaneses e o Hezbollah ainda não entenderam a mensagem e haverá necessidade de mais ações israelenses lá. Também enfrentamos isso no Iêmen. Os Houthis ainda não entenderam, mesmo após ataques de Israel e Estados Unidos no último ano, mas eles estão se reabastecendo e se preparando para realizar mais agressões. E a menos que os sauditas entendam que não há paz duradoura com os Houthis, então simplesmente não poderão mais ficar de fora disso. Senhor Millman, realmente, em uma frase... Bem, eu acho que no Oriente Médio sempre há problemas e desafios sem fim.
Mas eu acredito que 2026 será um ano melhor porque há muitos desafios por um lado, mas muitos. O otimismo é tão contagiante quanto a Covid. E vamos encerrar por aqui. Muito obrigada, senhores, por se juntarem a nós. Faremos uma breve pausa e já voltamos com a segunda cúpula. Isso me faz sentir mais confiante do que nunca. São vídeos populares nas redes sociais que prometem eliminar instantaneamente as bolsas sob os olhos. A Nete Figaro está aqui para nos contar o porquê. Ela diz, este aqui é de verdade. Este é de verdade, estou tão animada. Temos até um vídeo. E tudo o que ele usa é uma pequena quantidade em um rosto limpo e seco. E o que ele faz é firmar e levantar a aparência das bolsas embaixo dos seus olhos. E eu fiz isso no meu pai. Ela tem uma panela com água e trigo. Meu pai foi morto pelos nazistas e eu fiquei órfã. Eu não sabia. Ai, Deus! Mas agora... Na noite fria e faminta, eu rezo por comida ao Deus de nunca conhecer as pessoas boas que te amam. Bem-vindos de volta. É o final do ano, então teremos não apenas uma, mas duas cúpulas. Bem-vindos à segunda cúpula. Agora vamos receber nossos novos convidados novamente. Neste tópico, o Sr. Ron Klein, presidente do Conselho Democrático Judaico da América e ex-congressista. Abia Belal, Chief Executive Officer do The Pulse of Israel e nosso correspondente sênior Owen Alterman. Obrigada por se juntarem a nós esta noite. Então vamos perguntar de forma bem simples. Ele prometeu, mas cumpriu. Sem dúvida, foi o ano de Trump. Falamos de destruição sem rumo ou direcionada? Vamos conferir. E depois de apenas um ano conseguimos mais do que qualquer um poderia imaginar. Desde o início adotei medidas imediatas para deter a invasão da fronteira sul. Nos últimos 7 meses, nenhum estrangeiro ilegal foi permitido entrar em nosso país, um feito que todos diziam ser absolutamente impossível. Você se lembra quando Joe Biden disse que precisava que o Congresso aprovasse uma legislação para ajudar a fechar a fronteira? Ele sempre culpava o Congresso e todo mundo? Como acabou se mostrando, não precisávamos de legislação, só precisávamos de um novo presidente. Tudo bem, senhores. Como sempre, começamos com uma rodada rápida. Cerca de 30 segundos para cada um, para que vocês apresentem sua posição inicial sobre o assunto e Patrícia. E a partir daí, continuamos a conversa. Resumindo, Trump está certo e cumpriu o que prometeu? Deputado Klein, o que acham? Bem, obrigado. Primeiro, acho que ele é aliado de Israel e fez algo muito bom ao libertar os reféns. Também é importante usar a força contra o Irã. E quanto a Donald Trump? Tanto em casa quanto nas coisas que me importam em casa, assim como o meu apoio a Israel, é que ainda é um assunto inacabado. Ainda há um longo caminho a percorrer. O Oriente Médio tem muitos interesses que buscam desestabilizar a região. Qualquer paz que exista, obviamente o Hamas ainda está lá, obviamente nem sabemos se a capacidade nuclear do Irã foi eliminada. Mas ele declara a vitória e segue, deveria resolver a Ucrânia em um dia. Eles se reúnem hoje em Mar-a-Lago, na Flórida, tentando novamente. Ele parecia apoiar Putin. Então eu acho que é uma situação mista, senhor. Abelou, o que acha? Primeiramente, acho importante entender qual teria sido a alternativa. Sim, ainda temos assuntos pendentes no Oriente Médio e ao redor do mundo. Mas não teríamos tido nenhum dos reféns retornando para casa se o presidente Trump não tivesse sido eleito presidente.
Ele cumpriu sua promessa sobre a América e a fronteira sul, tornando o país mais seguro. Irã, Gaza. Sim, ainda há trabalho a fazer, mas ele fez um trabalho incrível para nos trazer até aqui. E claro, quanto a Israel, a situação geoestratégica atual. Em janeiro de 2024, o embargo de armas do governo Biden nos obrigou a parar a guerra sem recuperar nossos reféns. É realmente milagroso onde estamos hoje. Ainda há muito a fazer e esperamos mais liderança dele e de Netanyahu para seguir o trabalho que está só pela metade. Certo, por último, mas não menos importante, nosso próprio Owen Alderman, sua opinião. Ellie, quanto mais você faz, maiores são as expectativas. E essa é a armadilha em que Donald Trump, eu acho, se encontra. Veja pela perspectiva dos apoiadores dele. Ele garantiu uma grande vitória, como acabamos de ouvir. Sobre a fronteira sul, as travessias caíram 95%. Acredito que americanos de quase todo o espectro político se perguntam por que isso não foi feito antes. Por que a fronteira sul ficou tão bagunçada por tanto tempo? Nisso, Trump está certo. O grande problema são os preços, a acessibilidade e a inflação. Ele prejudicou a si mesmo e a economia com tarifas e a instabilidade causada pela ação imprevisível dos terroristas. Na política externa, é repetição do primeiro mandato de Donald Trump. Impulsos conflitantes, América forte e América em primeiro lugar. Eles estão em guerra entre si. Na cabeça dele nunca há um vencedor decisivo. A política vai de um extremo ao outro com resultados bons ou nem tanto. Certo, senhores. Sintam-se à vontade para interagir a partir de agora. E vamos começar essa conversa trazendo o assunto para mais perto de casa. Os motivos podem ser debatidos: Prêmio Nobel da Paz ou um compromisso real com a paz global. Intenções, claro. Boa pergunta. Owen está falhando na entrega? Israel, Ucrânia, outros lugares? No fim das contas, não é guerra, mas talvez definitivamente não seja paz. Bom, ele falou sobre resolver 8 guerras em 8 meses. Agora, ele diz 8 guerras em 10 meses, então ele está meio que ficando para trás. Ele claramente cria expectativas irreais para si mesmo. O deputado Klein falou em acabar a guerra na Ucrânia em um dia, o que é só mais uma fanfarronice do Trump. Não é um prazo que devemos levar a sério. Literalmente, acho que ele fez tanto progresso quanto se poderia razoavelmente esperar. Obviamente, ele não resolveu a guerra. Mas, novamente, temos que lembrar, a paz é o objetivo final, certo? O objetivo é que Donald Trump ganhe um prêmio Nobel da Paz? A paz é um fim em si mesma ou queremos obter bons resultados? Queremos obter um bom resultado na Ucrânia, nesse caso? Buscamos um bom resultado na frente Israel-Gaza, principalmente para Israel? O arranjo atual é um bom resultado? Pode ser paz ou algo próximo, mas é realmente bom. O que também não podemos e precisamos dizer é que é um presidente que, quando usa a força, faz isso de uma maneira que minimiza o risco para si mesmo. Ele lançou e ficou famoso por isso naqueles bombardeiros B-2 contra o Irã e até divulgou o vídeo do bombardeio depois. Mas ele reduziu o risco para si e para os Estados Unidos da América ao encerrar a guerra depois. Até na Venezuela, ele falou muito e mostrou força, mas não deu o golpe final. Acredito que essa escalada gradual dará às pessoas uma noção, mesmo se ele avançar sobre a Venezuela em 2026, fazer as pessoas sentirem que houve deliberação. Deputado. Eu ia dizer, deixe-me entrar um pouco nesse assunto. Primeiro de tudo, eu fazia parte das relações exteriores quando estava no Congresso dos Estados Unidos da América e eu entendo que relações exteriores são uma questão de longo prazo. Você disse, Owen, que ele age por impulsos e Mar-a-Lago era no meu distrito, na Flórida. Conheço Donald Trump razoavelmente bem, sei como ele age e que é bastante consistente, sempre presente. Um Estados Unidos forte beneficia os Estados Unidos da América, Israel e nossos aliados. Ele rompeu muitos dos relacionamentos com aliados que não eram apenas tradicionais, mas também estratégicos, para nós. Se não encontrarmos isso, Xi Jinping observa cada passo agora, seja no Oriente Médio, Venezuela ou em outro lugar. Ele se espalhou por todos os lados no que diz respeito às coisas em casa. Quero destacar, o fato de a fronteira estar segura, tudo bem, e todos nós apoiamos isso, mas pôr tropas militares nas ruas dos Estados Unidos da América não é algo comum para ninguém. Ele ultrapassou normas em todos os lugares em relação às liberdades que nós, como americanos, temos. Mas, claro, a economia é o grande destaque. Os terroristas foram um desastre e os americanos estão sentindo isso. Houve eleições para mostrar o impacto das políticas dele, então ele está em todo lugar e é bem inconsistente. Para aquelas pessoas que acreditam que estabilidade e força andam juntas, isso é um elemento de apoio. É importante ter alguém confiável e ele está sempre presente. É assim que ele acorda e vê como está se sentindo. Senhor Avelou, por favor, opine. Sim, claro. Então, acredite ou não, eu concordo muito com grande parte do que o congressista tem a dizer. A única coisa com a qual eu discordo é que eu acho que a inconsistência dele faz parte de quem ele é.
Este presidente não é comum, é o primeiro e provavelmente o único desse tipo na América. Acredito que, nas políticas, especialmente externa, tudo deve ser analisado sob o prisma da China. Ele está tentando ajudar o futuro econômico da América e entende que a China é a principal superpotência global. Economicamente, controla a cadeia de suprimentos do Ocidente ao Oriente. Tudo o que ele está fazendo, especialmente no Oriente Médio, é para tentar redefinir a cadeia de suprimentos geográfica. E Israel é um parceiro estratégico enorme para que isso aconteça. Por isso, ele está muito satisfeito com como a guerra ocorreu sob liderança de Netanyahu. Apoio ou não certas coisas publicamente, tudo é visto por esse prisma. Por isso, em alianças, ele foca em garantir que seu objetivo seja alcançado. Mesmo sem seguir protocolos diplomáticos anteriores, inclusive com Israel, muitas coisas aconteceram. Estou desapontado com o que ele está fazendo, embora, no geral, eu o apoie muito. Mas, novamente, entendo que há um objetivo de longo prazo aqui pelo qual ele está trabalhando. Isso ocorre devido à sua inconsistência, que mantém as potências mundiais em alerta para atingir seus objetivos. Então, é tudo uma questão de apertar o cinto e seguir em frente, por assim dizer. Mas vamos falar sobre o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Ainda discutimos questões internas e uma política externa que afeta o país. Todos nós sabemos que tudo se resume à economia. Então, tarifas do Dia da Libertação, uma alternativa, negociações difíceis ou comportamento imprudente. Podemos realmente resumir tudo isso neste momento? Acho que podemos resumir, e nesse caso eu fico do lado do comportamento imprudente. Olha, Ellie, não é uma boa ideia fazer a coletiva do Dia da Libertação e anunciar essas tarifas. Só observar, procurar formas de descer da árvore nos próximos 6 meses não mostra consistência para os aliados dos Estados Unidos da América. Acho que Xi Jinping está nessa situação. Manteve todos alertas, talvez obtenha ganhos táticos. Ele afirma, aliás, que alguns dos conflitos foram resolvidos através do uso de tarifas como uma espécie de cenoura e vara. Mas, novamente, as táticas, eu acho, são simplesmente engolidas pela perda estratégica. Os países verão mais consistência na China do que nos Estados Unidos. Não esqueça, essas tarifas serão repassadas ao consumidor americano que já enfrenta preços altos. Trump teve que recuar nos preços de alguns produtos, especialmente mantimentos, porque o preço ficou alto demais por causa das tarifas. Não há provas de que empregos em fábricas retornaram. Essa política é um beco sem saída. Por isso, Donald Trump frequentemente optou por descer da árvore, não subir. Deputado Klein, vejo que você concorda bastante. Sim, olha, eu fui ao supermercado esta manhã e vejo claramente como estão os preços. Alguns podem pagar, mas 40 milhões nos Estados Unidos da América vivem de salário em salário. É real, não surge só nas pesquisas, mas também no cotidiano. Uma crise de saúde se aproxima. A partir de 1º de janeiro, os subsídios vão acabar, então isso vai criar mais um obstáculo na economia. Os preços da energia, como aquecimento e óleo, estão subindo para o inverno. Nos Estados Unidos, essas são questões sérias e, no fim, a política lá é impulsionada por questões internas. Você entende como as pessoas se sentem sobre suas vidas, famílias e preocupações, como pagar plano de saúde ou supermercado. Agora está muito negativo. As tarifas não ajudaram, mas aumentaram o preço de tudo e as pessoas estão sentindo. Mas somando a esse sentimento de frustração, ou de quem é o responsável aqui, entra a sua migração e, nesse aspecto, também transformações de grande alcance. Estamos vendo uma tentativa de restaurar a ordem ou um exagero, senhor? Abela, em termos de migração? Sim. Bem, obviamente, em primeiro lugar, a fronteira sul é a principal questão da migração que ele conseguiu interromper com sucesso. Recentemente, devido à situação no Oriente Médio, ele barrou a entrada de migrantes da Síria e da Autoridade Palestina. Acho que agora não se trata tanto do que vai acontecer daqui para frente em relação a permitir mais migrantes. E o que ele vai fazer em relação aos milhões, se não dezenas de milhões de migrantes que foram permitidos entrar na América ao longo dos anos? Durante o governo Biden, considerado uma bomba relógio para a sociedade americana. E o que ele fará sobre isso? Essa é a questão. Sim, por favor, por favor. Sim. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América discorda fortemente. É uma organização muito conservadora porque sabe que muitos, não falo dos criminosos, eles já deveriam ter ido embora e concordo com isso, mas eles estão pegando todo tipo de pessoa que já está aqui. Como chegaram aqui é outra história, mas estão aqui há 10, 20 anos e fazem parte da economia.
oferecendo serviços de hospitalidade, jardinagem ou outros trabalhos que os americanos não ocupam, existe uma preocupação significativa. Já vejo isso na Flórida, onde pessoas desaparecem, e esse não é como os Estados Unidos gostam de ver as coisas. Na televisão, pessoas mascaradas e de chapéu são levadas rapidamente, sem que se veja quem são, até mesmo cidadãos americanos. Há um jeito organizado de refazer isso. Bastava focar em selar as fronteiras e remover criminosos para ter sucesso. Mas eles estão indo muito além disso, eles estão ameaçando as pessoas e ameaçando a economia. Então, novamente, é algo negativo no momento. Sim, Eli, vou interromper rapidinho. Muitos erros foram cometidos, como disse o deputado Klein. Conversei com americanos em visita recente lá. Muitos estão preocupados com as tropas nas ruas e as ações dos agentes do Immigration and Customs Enforcement. Houve repressão à imigração legal, apesar da resistência de setores econômicos, prejudicando os Estados Unidos da América a longo prazo. Mas vamos focar. A situação na fronteira sul era uma vergonha, uma emergência total. Foi uma vergonha completa. E como cidadão americano, tenho vergonha do que estava acontecendo lá. Acho maravilhoso o que Donald Trump fez. E mais um pensamento. O histórico em Israel prova isso. Após selar a fronteira, no nosso caso, bloqueamos solicitantes de asilo ou infiltrados da Eritreia. Dependendo de qual lado do espectro político você está, uma vez que você sela essa fronteira e a controla, a questão daqueles que já estão no país se torna muito mais fácil de administrar. Certo, senhores. Estamos chegando ao fim da nossa conversa. E parece que o ponto sensível é onde mais importa. E esse é o Partido Republicano. E acredite se quiser, é Epstein que está mantendo Trump ocupado dia e noite, noite e dia. Ah, e Altaman, existe uma saída? Só se o Departamento de Justiça realmente agir e divulgar esses documentos de uma forma que conquiste a confiança do público dos dois lados. E essa demora não parece ser justificada, pelo menos do jeito que o público vê. Então, a menos que haja uma mudança real na forma como isso é feito e na maneira como é explicado ao público. Elliot, isso só aumenta as teorias da conspiração, o que não é bom para ninguém. Deputado Klein, quais são seus pensamentos? Sim, acho que isso está correto. Acho que se eles simplesmente fizessem um despejo de dados e se livrassem de tudo, provavelmente isso faria o assunto desaparecer. No sentido de que as pessoas diriam, não sobrou nada. Eles parecem não conseguir fazer isso, não conseguem evitar erros não forçados e isso mantém o assunto vivo. Você sabe, o lado do Partido Republicano também tem seus próprios problemas agora. Entre Tucker Carlson e Nick Fuente, esses nomes são conhecidos, mas polêmicos. Quero dizer, há questões muito, muito sérias associadas ao que eles estão dizendo. Não é só anti-Israel, é antissemitismo de forma muito, muito clara e direta. E, infelizmente, há um grupo de jovens republicanos que apoia isso e até mesmo nossos tradicionais apoiadores de Israel, os evangélicos. Jovens evangélicos estão se afastando. J.D. Vance precisa se posicionar sobre isso, pois está do lado errado desse tema. Exato. Senhor Ávalo, não precisamos exagerar. J.D. Vance em si é mais isolacionista e fala de forma diferente sobre Israel. Olha, é muito preocupante, não me surpreende, venho falando sobre isso há anos. Assim como vimos no Partido Democrata, a ala radical, antes pouco comentada, praticamente tomou conta do partido. Ficou evidente que algo aconteceria. Com o tempo, percebi que o Partido Republicano também passaria por radicalização. Está acontecendo mais rápido do que eu esperava, o que é uma grande preocupação. E, novamente, sobre a questão do Epstein. Há muitas pessoas poderosas dos dois lados em todo o país que vão ser prejudicadas por isso. É lamentável que o Departamento de Justiça não trate isso direito para melhorar a sociedade americana. Acho que entendemos porque isso nunca foi bem tratado por nenhum dos lados ao longo dos anos. Precisamos rezar e torcer para que líderes certos dos dois lados ajudem a sociedade americana. E o crescente ódio contra Israel e judeus que se espalha em todo lugar. Bem, rezar nunca faz mal, né? Senhores, como estamos nos aproximando do final da nossa discussão, vamos olhar para 2026. Qual seria o maior desafio de Trump? Deputado Klein. Acho que a economia seguiu por isso, né, mantendo as tarifas, mas eles evitam questões difíceis. E quanto mais ele se envolve em política externa, isso não foi o motivo de sua eleição. Ele foi eleito pelo Make America Great Again. Republicanos em cuidar dos Estados Unidos em primeiro lugar, isso é tudo dentro dos Estados Unidos. Não são todas essas questões externas pelas quais ele passou. Se ele realmente quiser mudar, veremos, mas ele é bem teimoso. Quando ele segue em uma direção, acho que isso vai ser um problema para ele. E os americanos querem mudanças na economia. Senhor Aibelo, o que pensa?
Você nunca pode discordar da economia como uma questão eleitoral, mas vou acrescentar outra questão realmente importante com a qual ele precisa lidar. E essa é a crescente influência do Catar sobre o mundo político americano, incluindo Washington, Distrito de Colômbia, sob o governo dele. Como questão principal de política para Trump, De olho em 2026, 100% se realmente se importa com o futuro da América. E cada dia mais e mais americanos estão percebendo a influência que o dinheiro do Catar está tendo, não só em Washington, Distrito de Colômbia, mas também em universidades por todo o país. A cada dia, mais e mais pessoas estão despertando para isso, e isso vai se tornar uma questão cada vez mais preocupante. E, novamente, se ele quer cuidar do futuro de todos os americanos e também do povo americano, com certeza precisa prestar atenção e destacar a questão do Catar. e Owen Altman. Sim. Todas boas respostas, a economia é uma resposta sólida, e eu realmente gosto do foco no dinheiro do Catar, e como falamos antes, antissemitismo de direita ou antissemitismo de extrema direita. Mas vou acrescentar mais um, que é uma guerra entre grandes potências. Esse é o cenário do cisne negro em que China ou Rússia, Deus me livre, tomam alguma atitude contra Taiwan. Mesmo de forma furtiva, lenta, sorrateira ou ousada contra outros países da Europa. Esse deve ser um cenário de cisne negro que espero estar tirando o sono do governo. É um cenário real para 2026 e potencialmente enorme para os Estados Unidos? Certo, senhores, não é uma coisa ou outra. São todas juntas. Obrigada, deputado Ron Klein, senhora Viebello e Owen Altman. Muito obrigada, senhores, por estarem conosco neste encerramento de ano, que continuará em 2026, é claro. Mas agora é hora de colocar os holofotes no que todos nós temos feito cada vez mais neste último ano. Sai da frente, Kubrick. Doutor Fantástico vai ganhar uma versão de 2025. Como parei de me prostituir e aprendi a amar a bomba de inteligência artificial. Agora recebemos os homens da inteligência artificial. Dror Goldberman. Muito obrigada por estar conosco esta noite. Então, tire toda a propaganda. Qual foi o avanço de 2025 que realmente fez você reconsiderar o que é fundamentalmente possível? Não apenas o que é incrementalmente melhor, mas o que é possível. Então, para mim, pessoalmente, acho que é conectar as capacidades de inteligência artificial com meus próprios dados pessoais, ou seja, meu e-mail, meu calendário, mapas, lugares que quero ir. E isso é algo que se tornou mais útil nas últimas semanas e meses. Quando todos podem semanas. Estamos até falando em semanas. Sim, mas agora qualquer um pode facilmente conectar seu próprio Gemini, ChatGPT ou Claude ao Gmail ou Drive e começar a pesquisar. Quais insights e significados podem surgir ao analisar seus próprios e-mails? Ou até mesmo vamos agendar algumas tarefas que quero fazer entre as reuniões e estou pedindo, Gemini, olhe os mapas e me diga se há alguma loja aberta. No momento em que passo entre as reuniões A e B, consigo pegar o que preciso. Então, isso cria várias possibilidades e serviços novos, muito específicos, que são relevantes para apenas uma pessoa no mundo, que sou eu. Mas qualquer um pode usá-los com seus próprios dados. É como uma psicanálise de inteligência artificial, digamos assim. Sim, mas quando eu rodo isso nas minhas rotinas diárias, no meu calendário, agenda e e-mails, então eu tenho, um assistente pessoal muito útil que pode. E de novo, talvez reflexão. Ainda assim, seguimos em frente. A inteligência artificial eliminará empregos ainda não impactados. E como você vem dizendo, não é só no último ano. Está se desenvolvendo a cada dia. Estamos vendo a última geração a trabalhar no estilo humano ou algo mais interessante está ocorrendo? Sim, então eu fico até feliz em te contar isso. Provavelmente o que estamos vendo é o teto de vidro da tecnologia atual, dos grandes LLMs, os grandes modelos de linguagem. Ou seja, eles provavelmente não vão melhorar tão rápido quanto vimos, ainda vão cometer muitos erros e entregar dados incorretos. E isso significa, você sabe o que isso significa? Não. Os humanos ainda são necessários, o que é ótimo. Isso pode mudar drasticamente quando a inteligência artificial geral aparecer. Esta é a próxima geração de tecnologia, a inteligência artificial geral, que se presume ser melhor do que qualquer ser humano em todos os aspectos. Mas isso ainda não foi introduzido e ninguém sabe quando será. Então, a maior ameaça ainda está por vir. E essa é a boa notícia. Então, estamos à beira de 2026 assistindo a tudo isso acontecer. Dê sua opinião sincera.
Devemos estar mais animados ou assustados do que estamos? Me desculpe, Ellie, eu não posso te dar uma resposta única porque é muito dos dois. Eu, pessoalmente, estou muito empolgado porque minha imaginação se transforma em realidade, em produtos, em software, em qualquer coisa que eu sonho muito instantaneamente, sinceramente. Não preciso de muito conhecimento, tempo ou dinheiro para isso. Mas, por outro lado, tenho medo de que ainda não entendemos os perigos, os riscos que acompanham essa tecnologia. E o que estamos começando a ver é como a inteligência artificial pode corroer a democracia e até mesmo o capitalismo. Porque eu acho que a ideia de uma eleição democrática livre está desaparecendo. Devido ao imenso potencial do deepfake, que é facilmente acessível e super influente em todo o mundo. Então, última pergunta, Sr. Globerman. É 2030. Você está olhando para este exato momento. Qual foi a coisa óbvia que todos nós deixamos passar no final de 2025, que acabou sendo o ponto de virada? Sim. Receio que minha resposta estaria correta em muitos dados, em muitos momentos diferentes em que você pudesse perguntar. Mas a estabilidade está desaparecendo em um ritmo cada vez maior. E o que aprendemos é a nos adaptar a isso e sermos criaturas em constante transformação, sem esperar que o amanhã seja como o ontem. Eu disse como todos nós aprendemos a parar de nos preocupar e amar a bomba. Como se tivéssemos escolha, não é? Gaveta. Globerman, muito obrigada por essa opinião honesta sobre o que esperar. Muito obrigada. É um prazer, Ellie. Muito obrigada a todos. Antes de nos despedirmos, respeito ao que ainda virá. Precisamos de uma pausa. Temos um vencedor na categoria Escritor do Ano. Perry de Koala. Sim, Perry foi visto pulando casualmente em um poste dentro de um ônibus após desviar do trânsito em uma rua de Brisbane. Após recusar mostrar o bilhete ao motorista, Perry foi levado de volta ao Centro de Resgate de Koalas, onde a equipe soltou o assassinative em uma reserva natural próxima no dia seguinte. Um direito de lembrar, isso é certo, qualificado. Tudo bem, talvez todos nós possamos ser um pouco mais koalas neste próximo ano, certo? Acho que essa é uma boa bênção. Nos veremos do outro lado disso. 2026 será a próxima vez que nos veremos. Tenham uma ótima noite.